Olá, esse é o Falando Sobre, por Benedita de Paula. Hoje iremos falar sobre perspectiva. É, é uma questão de perspectiva. A gente já ouviu muito alguém falar isso, né? Ah, tudo é uma questão de perspectiva. É interessante que essa palavra, ela leva a gente a lembrar, a pensar também na questão da perspicácia. Ah, uma conversa com a outra, né? Talvez a origem parecida. A perspicácia, ela é você ah, ter o poder de observação. Uma pessoa perspicaz é uma pessoa que observa, né? A questão da perspectiva, que é o assunto do vídeo, é exatamente uma questão de ótica. Estou colocando aqui no vídeo a ideia do olhar, né? Qual perspectiva que eu tenho? Como o nosso vídeo sempre está relacionado à construção do ser humano, nossos vídeos, né, do canal, os assuntos relacionados a coisas, a conceitos, né, que construa esse ser humano. Então, nesse ponto aqui eu quero abordar como é o meu olhar, a minha perspectiva. Porque, como foi falado aqui no início do vídeo, né, como eu falei, é tudo uma questão de perspectiva, né? Então, ou seja, às vezes eu tenho uma visão de algo que a outra pessoa não tem, né? A minha perspectiva de determinada situação é diferente da perspectiva ou do olhar de uma outra pessoa na mesma situação. A gente pode ver um problema como algo sem solução. A minha perspectiva não está vendo solução nesse problema. O outro pode ter uma perspectiva diferente. Ele pode ver solução de alguma forma, ver esse problema, esse quadro, essa situação com uma perspectiva diferenciada da minha. E isso é uma construção, essa perspectiva é uma postura que é muito subjetiva, obviamente, né? Porque sou eu, né? A minha carga, a minha inteligência, a minha resiliência, depende de muitos fatores. A minha proatividade, a minha emoção. Olha que aqui eu coloquei um conjunto de coisas é, que não conversam entre si, né? De vários pontos, né? Vários termos em diferentes pontos da nossa vida, em diferentes situações de nossa vida, construções de nossa vida, que para a gente ter determinada perspectiva, a gente precisa dessa carga, digamos assim, desse pré-requisito, né? É, como eu sou, a minha identidade, o meu temperamento, a minha personalidade, a forma como eu lido, volto a dizer, a minha proatividade, a minha resiliência, a minha inteligência, até a sabedoria de lidar com algumas situações, o meu eu, né? Porque eu posso ser um eu, digamos assim, um eu já cansado de algumas coisas, posso ser um eu já frustrado, posso ser um eu é, com algumas situações que me levaram a ser negativo o suficiente para não ter uma perspectiva mais positiva, digamos assim. Ou eu posso ser um eu positivo, um eu resiliente, um eu proativo. Não é a questão assim de que não é que esse eu, digamos assim, esse eu entre aspas, né, adequado para uma boa perspectiva e esse eu inadequado, não é julgar, né? Esse eu é adequado, esse eu é inadequado. Na verdade é pensar, né? A ideia aqui do vídeo é refletir se essa minha perspectiva, independente do eu que eu seja, porque ninguém é perfeito, ela tá, digamos assim, coerente, adequada, né? Se a gente não teria que dar uma limpada, né, na visão, colocar um óculos, uma lente, né, algo que venha limpar essa minha perspectiva, né, para que eu possa ter uma visão diferenciada. Para resumir, para concluir o vídeo,
essa perspectiva, ela está relacionada com a ressignificação, né? Porque se a gente tem uma nova perspectiva, a gente ressignifica algumas situações da nossa vida, algumas experiências ruins e tal, né? É bem interessante isso aí. E está relacionada também com a mente expansiva. Uma pessoa com a mente expansiva, ela tem uma perspectiva que esses são assuntos de outros vídeos do nosso canal, mas uma pessoa com uma mente expansiva, ela tem uma perspectiva mais ampliada, né, da coisa. E é isso, espero que você tenha gostado. Esse é o nosso Falando Sobre, por Benedita de Paula. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, eu fico muito grata pela sua atenção.